Muito bem, jogaço hoje pra gente acompanhar. Logo mais, Copa Libertadores da América. Bigodeira, a derrota do meio de semana contra o Vasco ainda tá sobrevoando ali o vestiário do Fluminense ou tem que virar... Ou tem que virar, tem. Mas você acha que dá pra virar a chave? Bom, Giver, boa tarde pra você. Muito boa tarde. Fernandão. Seu bigode é lindo, tá? Obrigado, tá? Você tá no nível Europa. Não, mas também. É porque aqui é difícil, né? A competição aqui, ela Europa não é justa. Albânia. É, pois é, ali. Só passar aí. Pior, ela bota lá pra cima. Azerbaijão. Essas coisas assim. Mas eu acho que não, GV. Eu acho que não, porque é uma outra competição, é um outro jogo. A gente sabe que competição de pontos corridos, geralmente você sempre tem uma outra oportunidade de reconquistar os pontos que foram perdidos, mas mata-mata é diferente. E esse jogo, esse primeiro jogo sendo fora de casa, é ainda mais importante que o Fluminense pelo menos não perca. Se o Fluminense sair com um empate do lado sul, muito provavelmente, eu acredito que o Fluminense tem totais condições de chegar aqui no Maracanã e reverter essa situação. Agora, é um grande problema a quantidade de jogadores fora, né? O Fluminense, a gente vai ver hoje um Fluminense bem desconfigurado dentro de campo. Na esquerda vai o Esquerdinha, não tem o Diogo Barbosa, não tem o Marcelo. E se a gente parar para observar, esse jogo aí que a gente está vendo foi no final de maio, mais ou menos. Ou seja, tem uns 2 meses e meio para a data de hoje. Se a gente parar para observar o time que começou esse jogo e o time que vai começar hoje, a gente tem 3 ou 4 jogadores só que começaram esse jogo contra o Alianza Lima e que vão começar o jogo de hoje. Então é um time muito diferente, é uma proposta de jogo muito diferente. E o Mano Menezes, a gente sabe que ele mesmo já deixou isso muito claro, que primeiro ele prefere não sofrer gols do que... Aí, Bigodeira, ó, você pediu, a produção já colocou, ó. Olha aí. Diogo Barbosa, Inácio, Marcelo, Cano, Marquinhos, Serna e Nonato. Serna havia sendo titular, Marquinhos, peça importantíssimo na era Diniz ali, Cano não precisa nem falar, apesar de estar ali brigando por posição, Marcelo, o Diogo Barbosa, titular... Não, os dois laterais esquerdos. Os dois laterais fora. Fernandão, então não vai ter jeito, o Fluminense vai ter que lançar a mão do Esquerdinha para o jogo de Libertadores contra o imortal Grêmio fora de casa. E aí? Mas só um No parênteses Couto rapidinho. Pereira, tá, gente? O Esquerdinha, que você falou, ele já jogou pela Libertadores com o Fluminense no ano passado, quando o Diniz resolveu poupar os jogadores lá na altitude contra o The Strongest. Ele levou um time todo alternativo e o Esquerdinha jogou nesse jogo. Então vai ser mais um jogo de Libertadores dele. Boa. Boa tarde pra galera que nos acompanha, meus amigos aqui, Cabrerizo, sempre bom estar contigo, irmão. GV, é um jogo difícil pra caramba, só que o Mano ele já tem a experiência do jogo contra o Juventude na Copa do Brasil, porque foi um jogo de mata-mata em que eles optaram em fazer um jogo em que iam poupar alguns jogadores, né, preservar, como diz nosso querido Adenor, e perderam lá, vieram com uma derrota para o Maracanã e viram a dificuldade, já tem essa experiência, não é nenhuma novidade mais para eles jogar a primeira fora, o que todo mundo quer é isso, jogar a primeira fora e jogar em casa depois para poder decidir. É um jogo difícil pra caramba, o Fluminense, na minha opinião, não vai se expor tanto, vai tentar contra-atacar da melhor forma possível, porque tem jogadores rápidos, o Keno de um lado, o Arias do outro, só que o Grêmio vem numa crescente técnica e física. A gente acabou de ver a estreia do Bright White, que fez 3 gols, né? 2 a favor e 1 contra o Cuiabá. Enfim, é um jogo interessante, 2 equipes que precisam se recuperar no ano. O Grêmio por um problema que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, teve problemas na Libertadores para conseguir se estabilizar e até classificar. O Fluminense um pouco mais tranquilo com relação a isso. Só que esse momento é de estabilização, de estabilidade para poder ir bem e depois conseguir se recuperar no Brasileiro, porque é um jogo que tem tons um pouco dramáticos, né, Javier? As 2 equipes foram eliminadas no meio de semana passado, na Copa do Brasil. Mas o Grêmio foi jogando muito. É que o Hugo Neneco, o Hugo Souza. Hugo Souza pegou demais lá. Mas saiu, tá fora da Copa do Brasil. E é uma competição importantíssima para chegar na Libertadores. Acabei de saber aqui, nosso telespectador Rogério mandou que o Esquerdinha é cria de São Gonça, lá do Boa Sul. Então, boa sorte pro Esquerdinha. Falando de São Gonça, Vinícius Júnior, hein? Se disser sim pro Mohamed, é 100 milhões por mês. Sei nem quantos zero tem isso. Bruno, a gente viu um Fluminense hoje tentando recuperar no Brasileiro e na Libertadores com o status de atual campeão. Lá fora, aí eu tô falando de Europa, né? Portugal, Itália, por onde você fica ali. Chegou esse impacto do trabalho do Diniz no ano passado, o dinizismo, se falava nisso, ou não chegou a impactar lá fora? Então, na Itália não tanto. Né? A Itália, eles veem o futebol muito só pro lado de lá. Portugal, sim. Portugal tem uma influência enorme pra gente aqui, como a gente também tem uma influência enorme pro português.
em tudo. Seja no audiovisual, que é no campo onde eu trabalho, e no futebol, claro, pela quantidade de jogadores que saem daqui e passam por Portugal até como porta de entrada para a Europa. Então, assim, sim, se falou muito do Diniz, do trabalho dele. Assim, claro, como aqui também, críticas e elogios. Divide, né? Divide, porque tem sempre risco, né? Agora uma pergunta. Eles ficam lá, fogo, pá, nós somos Caracas. Por quê? Flamengo, treinador português, fez história. Botafogo, treinador português, estava fazendo história, saiu outro português, foi de arrasta, e agora o outro português para fazer história. Vasco já teve português também, que não foi tão bem. Palmeiras. Abel Ferreira no Palmeiras, eu tô trazendo pro Rio, né? Mais pro Rio. Abel Ferreira no Palmeiras e tantos outros, Cuiabá, agora Corinthians. E treinadores em equipes mais baixas, categorias mais baixas, sub-20. Sim. Tem também no Atlético Paranaense, se eu não me engano. Mas como é que o português vê isso assim? Caracas, o brasileiro ganhava tudo e agora a gente está indo pra lá fazer os times ganharem títulos. Eles veem, obviamente, o futebol brasileiro como um futebol rico, porque hoje em dia o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que paga bem. Possibilidade de ser visto pela América do Sul, né, inteira. E, claro, aí eles se baseiam muito no trabalho que os portugueses que aqui já estão trabalhando e ganhando. Abel e o Jesus que veio. Mas quando vem uma mortadela de lá pra cá também, né? Que só porque o passaporte é bonito, vem. Mas aí, né, é aquilo, né? Também vem coisa boa e vem coisa mais ou menos, né? Trouxeram o maluco pro Vasco. Gente boa. Sapinho de Boina. Ah, não, Boina, Álvaro Pacheco. Pô, gente boa. Pô, o Boina durou o quê? 2 jogos, 3 jogos? É isso aí. Nem isso, mano. 4 jogos. 4 jogos. 4 jogos e lá no... Eu tenho um pessoal lá, porque Portugal, né? Então tem muito vascaíno lá, muito carioca morando em Lisboa. E tem um grupo lá dos vascaínos, pô, ele virou meio que, coitado, virou chacota, né? Virou meme. Entrou na estreia, a estreia foi contra o Flamengo, não foi dele? Foi. Aí quis inventar, aí os caras falaram, pô, quer inventar num jogo clássico, talvez ele não entendeu a grandiosidade do jogo. E o que é um clássico, vocês que já jogaram vários sabem o que é. E tem um detalhe, o Elias Júnior falava isso no Show do Esporte no domingo, o salário do Abel Ferreira aqui beira 500 mil euros. Eu desafio, talvez nenhum treinador português trabalhando em Portugal tenha um salário desse tamanho lá. Porque eu não sei se tem algum gigante em Porto e Benfica, porque eu não acompanho há muito tempo o Campeonato Português. Porque tem isso, De né? treinador, que você diz? Não, o treinador do Benfica é o Roger Schmidt, que não deve ganhar isso tudo. Não é um cara tão consagrado. Era o Conceição, mas ele saiu. Agora entrou um outro menino que eu não me lembro o nome. 500 conto para Portugal, acho de 500 mil euros, que aí para cá dá 2 milhões e cacetada, né? Parece que o pessoal pensa em Portugal como Europa, mas não sabe que a realidade, na verdade, os salários são baixos. Se você comparar o salário de lá com o salário daqui, dos grandes, os daqui recebem mais que lá, mesmo ganhando em real. Muito mais, porque aqui o time que não tá brigando por título vamos botar aí um time menor que não tá brigando por título aí hoje. É o Vitória, que hoje não tá brigando. Tem jogador ganhando 250 mil, 300 mil, que dá 50 mil euros. Ninguém no Setúbal, no Guimarães, no Penafiel ganha isso daí. Nenhum. Marítimo. E a projeção que o futebol brasileiro te dá. É que a gente às vezes acha que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Exatamente. Mas quem mora lá fora entende. O nosso futebol é muito bem visto. E é considerado hoje, dentro da América do Sul, é o futebol mais rico. Posso estar enganado, mas então muitos querem vir para cá não só pelo salário, né, portugueses principalmente, mas pela projeção que vai te dar a nível mundial. Cara, o Abel teve uma proposta do Sarja, da Arábia Saudita, que era o Abel Ferreira, português. Sim. Coisa de maluco, ele nunca ia receber trabalhando no Braga, nunca. E aqui no Palmeiras fizeram, porque ele não quis ir. Deixa eu ver. Qual é o nome do treinador, Joãozinho? Só para Bruno Souza? Vitor Bruno era auxiliar do Conceição, assumiu agora o Porto. Tirando o Jorge Jesus, que já havia trabalhado no Benfica, o Abel veio de clubes menores de Portugal. O Abel estava no Paok, o próprio Arthur era do Braga. Tantos outros. O Álvaro saiu do Braga também. Não, o Álvaro era Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães. Vem de clubes menores, isso não quer dizer que sejam bons, ruins, maus treinadores, mas que e aqui no Brasil conseguiram um status de treinador de times grandes, brigando por títulos. O Brasil também, ele não é que ele produz, mas ele coloca para o cenário mundial os treinadores portugueses, cara. E aí eu vou levantar aqui uma pergunta que é quase uma polêmica. Se fosse o contrário, teria espaço lá? Não, duvido. Primeiro que nem há pouco tempo atrás, acho que grande parte dos treinadores brasileiros não poderiam nem trabalhar lá porque eles não aceitam
a carteira da CBF. Isso aí já como válida lá. Eu fui parado, tomei uma volta, fiquei 1 ano, ganhei 4 meses, tô pra receber o resto até hoje, o Setúbal, que há pouco tempo caiu pra 4ª divisão por insolvência. Vitória do Aí Setúbal. ganhou a 4ª, voltou pra 3ª agora. Pingou? Pingou sim, pingou igual o deserto do Atacama, mais seco que... Bom, mas um dia vai sair, tá guardado, em nome de Jesus, amém, obrigado, Senhor. Aqui é treinador brasileiro, pelo menos hoje, né? Que é o Mano Menezes, que escalou o Fluminense com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, que não anda, ele desfila em campo, Thiago Santos, esquerdinha, cria do Boaçu, lá de São Gonçalo, a meiuca. André, Ganso e Alexander, no ataque, Arias, Cauã Elias e o Keno. Isso é uma projeção, né, gente? A gente tá tentando adivinhar aqui. Só pra lembrar de uma coisa, João Lidington, se eu quiser me irritar, o senhor avisa, porque ontem ele fez um mano a mano. Não. Grêmio Fluminense no Instagram dele bomba, né? Milhões de visualizações. Ele deu o Groen de 2017 no lugar do Fábio de 2023. Ainda bem que eu não vi. Ainda bem que já eu foi não vi. Vamos gerar um aqui a ele, pô. Ainda bem que eu não vi. Vai lá agora, @João Lidington. Segue também o cara, mas deixa lá um... Tá maluco, irmão? Nos comentários. Você sabe qual foi a justificativa dele? A defesa que o Groen fez contra o Barcelona de Guayaquil, não sei, mas uma defesa o só? O Fábio fez 70. Pelo amor de Deus. Ano passado. Milagre, Errou muito, João Lidington. Agora é Nossa Senhora, agora ele. Se manifesta aí, João Lidington. Bom, fala, pode se defender. Foi um milagre. Aí, viu? Eu vou te falar o que foi o milagre já. E agora? Me perdi. Fala comigo bem. Pode falar no microfone aberto. Pode falar aberto no microfone mesmo. Quero palpite. Grêmio Fluminense. 1-1. Pô, roubou meu Pô, palpite, tu é era óbvio. pessimistinha demais. Era óbvio que ele ia roubar meu palpite. Ou você está sendo otimista demais. 0-0. Tá ótimo, 1-0-0. Bruno? Pô, 1-0 Fluminense. Você sabe que eu fui torcedor do Fluminense até os meus 14 anos. Mas trocou de time aí, errou? Não, eu parei de torcer. Mas eu fui torcedor. Então, pelo meu passado como torcedor tricolor, eu fui muito a Maracanã. Enfim, assisti muito meu Flusão perder pro Vasco, era tem cara de tricolor, não tem cara de tricolor? Era coitado. Enfim, pelo meu passado de tricolor, muito saco de mim voando lá de cima, antigamente tinha isso. Então, assim, 1-0 Fluminense, pode botar. Pra mim, 2-0 Fluminense. É o time estão mesmo.